Prosseguindo então com a programação de hoje, nós teremos a palestra Combatendo Doenças Inventadas e Trazendo a Cura Integral, um assunto de fundamental importância para a saúde da população e das nossas crianças, inclusive, porque nem todo tratamento é sinônimo de saúde e nem todo comportamento é sinônimo de doença. Para iniciarmos essa palestra, nós vamos passar inicialmente um vídeo, depois nós vamos chamar aqui algumas profissionais da área da saúde mental. A vida pode ser uma verdadeira aventura quente, rápida, vagarosa ou triste. às vezes cheia de altos e baixos. Mas, segundo os psiquiatras, qualquer parte da vida pode ser. A vida pode ser uma verdadeira aventura quente, rápida, Vagarosa ou triste. às vezes cheia de altos e baixos. Mas, segundo os psiquiatras, qualquer parte da vida pode ser rotulada de doença mental. A sério? Como por exemplo? Digamos que você tem estado perturbado depois de uma separação. Bem, isso pode ser rotulado de depressão, E se você estiver nervoso antes de falar em público, isso é? distúrbio de ansiedade, Ou ser muito falador e superativo? maníaco. Sou um pouco louco. É verdade. Mas quanto disto acontece realmente? Vamos perguntar. Ela! Mas de onde vêm esses distúrbios? Do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais da Psiquiatria. São 943 páginas e cobrem tudo desde depressão, ansiedade e gaguejo, vício de cigarros, medo de aranhas, pesadelos, dificuldades com matemática e distúrbio de infância, todas reinterpretadas e falsamente rotuladas de doença mental. Mas algumas pessoas têm problemas sérios na vida. Certo? Mas os psiquiatras reduzem isso a algo de mal, como o seu cérebro. Então deixem-me entender isto. Os psiquiatras têm um livro de problemas de vida reinterpretados como distúrbios mentais? Sim. É lá, deve estar bem baseado na ciência. Pensar-se-ia que sim, mas não está. Numa das suas recentes convenções, os psiquiatras admitiram-no. Ouça esta. DSM is made up by committees of men who have political opinion, and women too, who have biases and political opinions. And so there isn't nearly as much science in DSM as there ought to be. Like in the previous one, people had a meeting in the bathroom and they decided that something should be in there, and then they would go and propose it to the whole committee. Então o DSM é de facto político, não científico. Exato. Pensei que os psiquiatras queriam ser vistos como médicos, Tem razão. É por isso que fizeram o seu manual parecer muito mais científico. o que não era. Então o que fizeram? Eles decidiram que a próxima edição do DSM ia ser completamente diferente. Foi uma decisão que mudou a psiquiatria para sempre. Down to the brain by talking to a child and observing them for 2 hours. You don't, okay? It's pure guesswork. É lá, isto é a sério? Veja por si. Uma pessoa com uma câmara oculta foi a diferentes psiquiatras pedindo-lhes para ser testada quanto a uma doença mental. Of any scientific test? Not that I'm prepared to do this time. So you getting that I have adjustment, what do we Well, have? adjustment disorder, mixed emotional thinking, it just means situational stress. Right, It's a but- formal diagnosis. But I'm saying just where do you get that from? I take you at face value. In terms of diagnosis, there's no way that I can x-ray or project or so it's very hard to have an effective measure because whatever's going wrong is happening in there, and we just can't go in and open up, somebody's skull and scoop something out to measure. Right now, we don't have an X-ray or a blood test. That doesn't mean that the diagnosis is not real. The diagnosis is for insurance, and I'm not really
on your personal symptoms of diagnosis. I don't know that is my main job here to make a diagnosis, except there's something to be insurance that's reasonably accurate. But we don't even really know what's going wrong in the brain. So all the things that we found were found by accident. Estou estupefacto. O diagnóstico psiquiátrico é baseado puramente em opinião individual. Não importa o que façam, eles estão errados. A BBC da Grã-Bretanha mostrou um programa onde 10 voluntários, 5 considerados mentalmente doentes, foram observados por 3 peritos de saúde mental para determinar quem era quem. Epa. Veja isto. We think that it's likely that you've had a history of bipolar disorder. Is that correct? You're wrong. Okay. We've come to the conclusion that at some time you've been diagnosed with a mood disorder. You're wrong. We were wondering whether at some point in your life maybe that you had suffered from a significant psychiatric problem of some kind or other. No. Not at all? You are wrong. Oh, okay, okay. 3 wrong diagnoses in a row. After a whole week of observation, the panel have identified just 2 out of 5 disorders. Lá se vai a ciência. Ora bem. Okay, I'm in. And I got a pair of compulsive disorders here. Como podem os psiquiatras dizer que se baseiam em evidência quando não têm nenhuma evidência? Vai mais longe. Os psiquiatras não têm testes para provar o distúrbio mental que rotulam e nem conseguem definir o que é um distúrbio mental. Não. Eles até o dizem no DSM. Veja isto. Although this manual provides a classification of mental disorders, it must be admitted that no definition adequately specifies precise boundaries for the concept of mental disorder. There you go. Incrível. Mas os psiquiatras não acabam aí. 14 anos depois do DSM-3, eles publicaram o DSM-4 e o seu editor-chefe foi mais rude sobre o termo distúrbio mental. There is no definition of a mental disorder. It's bullshit. I mean, you just can't define it. Então, mesmo admitindo que não podiam definir distúrbio mental, um termo que usaram no título do seu próprio manual, eles adicionaram mais distúrbios. Muitos mais. 115 para ser exato, para um total de 374. Isso é mais de 3 vezes o número de distúrbios listados no DSM-1. E em apenas 40 anos. E este livro pesa quase 2 quilos. É maior do que as páginas amarelas. É um catálogo de doenças mentais. Com ele, 120 milhões de pessoas em todo o mundo foram diagnosticadas com uma doença mental. É lá. Mas e as doenças de classificação internacional? Houve um aumento em distúrbios mentais aí também? Sem dúvida. A secção de distúrbios mentais e comportamentais do ICD é quase equivalente ao DSM. O que acontece no DSM é espelhado ali. Está bem. Até agora descobrimos que não há um teste para identificar ou confirmar um diagnóstico de distúrbio mental, não há uma prova para a teoria do desequilíbrio químico e eles nem sabem o que é um distúrbio mental. E eles admitem-no, pelo menos uns aos outros. É claro, até o presidente eleito da Associação Psiquiátrica Americana disse que o DSM é uma piada. Well, what does D stand for? I used to think it is diagnostic, but over the last few years realized it is more like a dartboard. Jogo de dardos? Os psiquiatras dizem isto aos seus pacientes? Não. Os psiquiatras agem como se soubessem do que falam, enquanto mantêm o público no escuro. Vê lá. Muitos diagnósticos, mas tudo o que recebe são medicamentos. Correto. Hoje, um diagnóstico psiquiátrico significa realmente uma droga psiquiátrica. Está a brincar? Estas são drogas perigosas. Sim. E tem havido milhares, talvez mesmo milhões de vítimas que vieram à psiquiatria para receber ajuda, mas receberam drogas que as destruíram. Pessoas como Candace a tomar Zoloft por sentir-se nervosa antes dos testes. Steven cometeu suicídio 19 dias a tomar Prozac. Julie, a planear entrar na universidade, enforcou-se depois de 7 dias a tomar Zoloft. Matthew tinha 13 anos quando se enforcou. Matt, 21 anos, numa combinação de drogas psiquiátricas. Caitlin, em Zoloft e Trazodone. Beth, em Paxil devido a problemas de sono.
Matt, depois de começar a tomar Lexapro. Charles, a tomar Clozaril. Caitlin, de 12 anos. Megan, Aaron... Espera. Isto é insano. Está a dizer-me que todas estas pessoas que se mataram têm estado a tomar drogas psiquiátricas? Sim, cerca de 42 mil mortes num ano estiveram ligadas a drogas psiquiátricas, quer seja por homicídio ou suicídio. São mais de 3 mil pessoas por mês. Eles devem tirar estas drogas do mercado. Sem dúvida que sim. Mas porque estas drogas são de longe o principal tratamento que os psiquiatras oferecem aos seus pacientes, eles menosprezam os riscos. E os seus pacientes pagam o preço. E não são só as companhias de drogas que promovem estas doenças. Um psiquiatra, Joseph Biderman, criou e popularizou um distúrbio chamado bipolar pediátrico. Ele, de facto, disse que pode começar no momento em que a criança abre os olhos. Bipolar? Mudanças de humor? Em crianças? Infelizmente, sim. Em 9 anos, o Dr. Biderman expandiu 40 vezes o número de crianças rotuladas com bipolar. A maioria foi receitada com poderosos antipsicóticos destinados a doentes mentais mais sérios. Não fazia a mínima ideia. O psiquiatra editor do DSM-4 admitiu a responsabilidade do DSM em criar a moda bipolar infantil. Well, we learned some very painful lessons in doing DSM-4. But inadvertently, I think we helped to trigger 3 false epidemics. One for the childhood diagnosis of bipolar disorder. Demasiado tarde, não é? Para muitas crianças, sim. E como os psiquiatras dizem que os distúrbios mentais como bipolar não podem ser curados, os psiquiatras e as companhias de drogas fazem clientes para toda a vida. Assim, é uma parceria natural. Sem dúvida. As companhias de drogas oferecem imenso dinheiro para pesquisa aos psiquiatras, que depois criam mais diagnósticos para tratar com drogas psiquiátricas. Espera um minuto. As companhias de drogas infiltraram-se nos comitês de psiquiatras decidindo sobre que distúrbios incluir no próximo DSM? No DSM-4, 56% dos membros do comitê tinham laços financeiros pessoais com as companhias farmacêuticas, a própria indústria que lucraria com as 115 doenças mentais acrescidas votadas. Então é claro que se vê mais diagnósticos que serão tratados com drogas. E muitos mais sintomas listados para cada um. Isso é má ciência, se as suas categorias são tão fracas que precisam de uma categoria para apanhar todas as peças perdidas. Sim, como o ADHD não especificado, distúrbio alimentar não especificado, distúrbio do humor não especificado... Não posso crer. Existe uma categoria chamada distúrbio mental não especificado? Como em não estamos a descrevê-lo para si, isso também é uma doença mental? Fica ainda mais louco. De acordo com o DSM, também poderia ser diagnosticado com um distúrbio mental que nem sequer é listado. Está a brincar. Ou sério? Este DSM não é minimamente medicina. Não. É puro marketing. God bless the insurance company. You know, you get these multiple personalities you can call insurance company. Or insurance bill like that to make money right there. Algo ainda me intriga. Se o tratamento psiquiátrico é tão longo, caro e ineficaz... Eu sei. Quem está disposto a dar essa quantidade de dinheiro para tratamento psiquiátrico que se arrasta por anos, muitas vezes durante uma vida, com resultados tão desprezíveis? Exatamente. Quem paga tudo isto? O governo e os seguros de saúde. Exato, os seguros. Na verdade, o lobby psiquiátrico farmacêutico foi muito eficaz em levar à aprovação de leis para forçar as seguradoras a providenciar saúde mental igual ao seguro médico. A chamada paridade de saúde mental, certo? Correto, mas economicamente isto tem sido uma catástrofe. Que fraude! Tem razão. Todos os anos a indústria psiquiátrica usa o DSM para receber 100 mil milhões de dólares do governo e seguradoras privadas. E isso é só um país. Agora estou a ver o quanto o DSM aumentou os custos do tratamento médico. Eu sei. A média da conta de seguros dos psiquiatras é o dobro do tratamento médico geral. E isso sobe o que se tem de pagar às seguradoras. Certo. E desperdiça impostos também. O programa de seguros de saúde mental do Texas foi quase à falência por uma classe de drogas psiquiátricas muito caras, normalmente receitadas por distúrbio bipolar. É lá, isso são muitas drogas. Claro que são. E ainda por cima,
Dado que os diagnósticos do DSM são tão arbitrários, outro enorme e custoso problema é a fraude de seguros. Hospitais psiquiátricos privados foram apanhados a passarem-se por clínicas de emagrecimento para atrair pessoas. Come with me. Pagando a recrutadores $3.000 por cabeça para trazer pacientes segurados pelo governo. How many more you got coming? A bunch. Basically don't know the diagnosis from normal childhood. That's what that's saying. Distúrbio de hiperatividade com déficit de atenção. É isso que os psiquiatras atribuem às crianças que não se sentam quietas na classe, contorcem-se, correm ou trepam muito. Basicamente um comportamento infantil, certo? Certo, e 20 milhões de crianças foram diagnosticadas com algum distúrbio mental. Então, em vez de deixar as crianças serem crianças... Os psiquiatras estão agora a dizer aos pais que os seus filhos são mentalmente doentes e precisam de drogas psiquiátricas. Ouvi dizer que os estimulantes dados a crianças diagnosticadas com problemas de atenção são quimicamente muito semelhantes à cocaína. Sim, e eles têm um alto potencial para abuso. Estão listados pelo governo dos Estados Unidos na mesma categoria da morfina, ópio e metanfetamina. Então quem é que os psiquiatras vão drogar a seguir, bebés? Exatamente. Eles estão a usar o que chamam de diagnóstico de classificação 0 a 3 ou DC-03. É um mini DSM para bebés e crianças de 1 a 3 anos. Isso é risível. Sim, até que considere que na China o governo já estabeleceu clínicas psiquiátricas para tratar adolescentes por, cito, uso problemático de computador, às vezes a usar choque elétrico para curá-los. Não. E se pensa que isso é mau, existe mais uma inclusão proposta no próximo DSM que é verdadeiramente arrepiante. Fica pior. Este leva ao diagnóstico de doença mental um passo mais adiante. Síndrome de risco de psicose. Mais recentemente com um título complicado de Síndrome de sintomas psicóticos atenuados. Mas que palavrão! E o que significa? A really scary thing that's coming on the horizon is to come up with a whole bunch of diagnoses in there that are looking at people who currently are mentally well-adjusted but have a risk of developing a mental illness in the future. Espera um momento. Os psiquiatras pensam realmente que podem predizer um distúrbio algures no futuro? Eles não têm, obviamente, nenhuma pista. Sim, mas apesar disto, já estão a propor fazer questionários às crianças para futuras doenças mentais. Para que os possam tratar agora? Exato. É lá, isso é verdadeiramente aterrador. E a parte mais louca disso, os psiquiatras ainda estão a avançar para o DSM-5 quando alguns dos seus mais influentes admitem que é completamente inútil. Any comment on DSM-5? It's of no use to us in the rest of the world. Mesmo o psiquiatra encarregue do Instituto Nacional de Saúde Mental não está entusiasmado sobre isso. I don't do DSM. I'm not involved. So, and that maybe tells you more than anything. NIMH is not involved with DSM. Então o tipo principal na maior organização psiquiátrica do governo do mundo não quer ter nada a ver com o DSM. É assim que parece. É uma farsa total. Isso é de loucos. Sim, mas tudo isso está concebido para encaixar mais pessoas sob o diagnóstico da psiquiatria. Para que possam cobrar até mais comportamento normal. Ora, aí tem. Então, se o DSM é tão desnecessário, por que é que os psiquiatras... Oh, já entendi. É tudo uma questão de dinheiro, não é? Com a psiquiatria é sempre uma questão de dinheiro. E começa tudo com o DSM, como Robert Spitzer disse. The American Psychiatric Association found out it could make a lot of money by selling it. Muito dinheiro? De quanto estamos a falar? De 6,5 milhões de dólares de vendas por ano. É lá. Mas não é só vendendo o DSM que fazem lucro. Os psiquiatras e as companhias de drogas fazem dinheiro sempre que o usam para diagnosticar alguém. Isto tem sido um abrir de olhos. Vejamos, não existem testes de laboratório para um distúrbio mental que os psiquiatras nem conseguem descrever no seu próprio manual. A teoria do desequilíbrio químico é totalmente fictícia e, no entanto, as drogas que dizem equilibrar o cérebro são receitadas a pessoas de todas as idades. Sim, com 84 mil milhões de dólares por ano, com um aumento de 10 mil milhões de dólares de prémios de saúde só nos Estados Unidos. E estamos a pagar por tudo isso através de impostos de governo e faturas mais altas de seguros. É verdade.
Toda a indústria psiquiátrica usa o DSM para fazer 330 mil milhões de dólares por ano. É quase 1/3 de $1 bilhão. E está a crescer. Está fora de controle. Psychiatry. Muito bem dito. É tão óbvio. Temos de nos ver livres do DSM. É terrível para a sociedade. Eu sei. Apesar da sua fundação incrivelmente frágil, o Manual de Diagnóstico e Estatístico teve um grande impacto no nosso mundo. Nas nossas escolas, nos nossos governos... Nos nossos tribunais... E nos média militares. Eles também. Basicamente em toda a nossa sociedade. E tudo isto sem uma única pessoa curada. O DSM é realmente mais do que um castelo de cartas. O Manual de Diagnóstico e Estatístico é a farsa mais mortífera da psiquiatria. Queremos então chamar aqui ao palco Maria Beatriz Kreger. Trabalha há 7 anos como terapeuta holística do Instituto de Evolução Humana. Jaqueline Franzmann, formada em psicologia, trabalha há 5 anos em instituições hospitalares da região. Durante a graduação, realizou estágio na área hospitalar, clínica e psiquiátrica. Flávia Scherer Centenário, psicóloga, pós-graduada em Gestão de Recursos Humanos, atua na área clínica e atualmente Recursos Humanos. E Rosane Voltolini, psicóloga, pós-graduada em Psicologia e Saúde Mental Coletiva, coordenadora de programas internacionais de educação emocional para crianças. Vamos ouvi-las então. Bom dia a todos. Bom, nosso depoimento hoje aqui se baseia numa grande descoberta que o José Fernando Araújo fez e traz para a gente, e do qual eu me sinto privilegiada por estar acompanhando de perto há 13 anos, primeiro no Recanto do Saber, a CEIU, como espírita, e segundo, profissionalmente, no Instituto de Evolução Humana. Nós recebemos casos na CEIU, vários casos de doenças diagnosticadas pela psicologia e pela psiquiatria, e os quais eu quero relatar hoje para vocês, que são casos que a gente traz de cura que obtivemos através do PEN. Essa descoberta que o José Fernando traz hoje. O PEN significa Princípio Elementar Natural, ou seja, cada um de nós está inserido numa base dessa. E hoje ele trará para a gente. Mas primeiro gostaria de falar para vocês de mim, da minha pessoa, de como conheci José Fernando. Ao adentrar a CEIU, fui convidada a participar de cursos do Espiritismo e de fluidoterapia, o qual nós, como espíritas, conhecemos como passe. Na época, meu comportamento era de uma pessoa extremamente arrogante, orgulhosa e muito crítica. Quem me conhece bem o sabe, né? Esse comportamento consegui melhorar bastante. Eu não vou dizer para vocês aqui que não tenho mais orgulho, que não sou mais arrogante, porque no decorrer do caminho da gente, a gente se pega em algumas situações revolvendo o passado, né? Voltando às bases, voltando às origens. Mas este conhecimento do princípio elementar, sabendo do qual eu faço parte, me fez reconhecer e hoje conseguir me melhorar bastante. E ao conhecer José Fernando, através do curso, na verdade, primeiro, o curso, quem monitorava o curso, quem administrava o curso para a gente era o André Nates, outro trabalhador da CEIU. Mas, num determinado dia, o José Fernando apareceu lá para dar o curso. Aquele assunto cabia a ele ministrar. Quando ele entrou, olhei para ele e senti uma antipatia. Por quê? Porque ele passava
uma segurança, uma firmeza no comportamento. E quando começou a ministrar o curso, após se identificar, se apresentar para a gente, a segurança era maior ainda naquilo que ele falava. E isso me deixou desconfortável. Pensei, não gosto dessa pessoa. Gostaria que o André estivesse aqui dando aula para a gente. A minha surpresa maior foi que ele, ao mesmo tempo em que ele estava ministrando, falando, mostrando para a gente o conhecimento que ele trazia, ele caminhou até mim, parou do meu lado, sem olhar para mim, naturalmente. Ele disse, para aquela pessoa que está pensando que não gosta de mim, não tem problema, fica tranquila, na próxima aula o André estará aqui. Gente, vocês não fazem ideia da vergonha que eu senti naquele momento dentro de mim. Me senti envergonhada, mas passou. Pensei, eu estava prestando atenção no que ele estava esclarecendo. Na verdade, era um momento em que eu estava ansiosa por conhecimento. Estava perdida em mim mesma. E o conhecimento que ele estava passando me chamou muito mais atenção. Não, espera aí, vou dar mais uma oportunidade para esse cara. Quem é ele? Do que ele está falando? Mas ele estava falando de comportamento humano. Mais do que isso, gente, ele estava falando sobre como eu me comportava. E o que mais me impressionou foi e me chamou a atenção, quem esse cara pensa que é? Ele está falando de mim, que é o conhecimento que ele vai trazer hoje para nós. Vou dar mais uma oportunidade para ele, e dei continuidade. E nessa oportunidade, conhecendo melhor ele, estou ao lado dele até hoje, do qual sou muito grata por ter o privilégio de ter ele como, eu poderia dizer aqui, mentor, tanto espiritual como profissional. Mas falando dos casos ainda para vocês. Um dos casos que eu me recordo, que a gente acompanhou na CEIU, juntamente com a equipe de trabalho, de tratamento lá, foi de um pré-adolescente. Devia ter uns 11, 12 anos na época. E ele chegou com o diagnóstico de seborreia. Ele tinha uma crosta muito grande nessa região da cabeça, muito grande. Uma crosta grossa, espessa, de gordura. Dermatite seborreica era o diagnóstico médico que ele tinha. E já havia se tratado durante muito tempo com a medicina e não havia encontrado melhora nenhuma. Depois de muito tempo de passes, a fluidoterapia, nós também na CEIU não havíamos visto resultado nenhum. Mas um dia, intuídos pela espiritualidade, a equipe pediu a uma das trabalhadoras, mais tranquila, mais calma, que conversasse com o menino em particular, uma conversa fraterna que a gente costuma chamar, e tentasse descobrir dele o que incomodava ele. Ao conversar com ele, descobrimos que, através dessa trabalhadora, que este menino, esse pré-adolescente, ele faz parte, está inserido no PEN, Princípio Elementar Natural, indolência. Traduzindo, em outras palavras, significa busca pela tranquilidade, pela paz interior e exterior, pessoas que não querem conflitos com ninguém, pessoas que não sabem dizer não, e pessoas que não sabem, não conseguem viver sob pressão. Então, ao conversar com ele, sabíamos disso, descobrimos isso, e descobrimos também o que levava ele a não conseguir curar essa seborreia, esse problema que ele tinha. Na conversa foi descoberto então que a educação dele era baseada numa disciplina um tanto severa, pois seu pai era militar. Então, orientados por essa trabalhadora, orientado de como se comportar, de como agir e reagir ao tratamento sob pressão, também conversado com a mãe e orientado de como deveriam eles em casa tratar este adolescente, a partir de então, obteve-se a cura. Em pouco tempo, obtivemos a cura na CEIU deste problema. Então, um outro caso que tivemos foi de esquizofrenia. Uma jovem senhora que
diagnosticada com esquizofrenia, tratamento psiquiátrico e psicológico simultaneamente, usava 3 psicotrópicos, 3 medicações desse porte, 20 meses em tratamento, chegou até nós. E essa, através de conversas, descobrimos o seu PEN, princípio elementar natural, que seria a gula, tradução de o que significa gula. Uma intensidade pela busca do prazer. O que é o prazer? Tudo que lhe traz alegria, tudo que lhe traz conflitos, que lhe traz tristeza, dores, essa pessoa repudia. Então, o que descobrimos que estava acontecendo com essa pessoa? Havia tido perdas profissional e pessoal no decorrer desse tempo e não soube lidar com isso. Seu princípio elementar entrou em desequilíbrio e a psiquiatria e a psicologia não estavam dando conta desse tratamento, dessa cura. Conosco, com o tratamento que fizemos de reequilíbrio desse PEN, em 4 meses, essa pessoa estava de volta ao mercado de trabalho e sem uso de medicações. Tivemos na CEIU vários casos de crianças com diagnóstico de TDAH, né, que a gente viu ali, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas a síndrome de Asperger, que é um grau de autismo. Todas essas pessoas identificamos os seus PENs, princípio elementar natural, e através de conversas conseguimos colocá-las em reequilíbrio novamente. Eu só gostaria de falar um segundinho sobre mim, né? Se eu precisasse hoje da psiquiatria, o meu princípio elementar é a singularidade. O que chamamos o meu grupo de comportamento, o eu diferente. Se eu fosse a psiquiatria hoje com algum problema, que seria o quê? Tristeza, falta constante, porque não consigo me identificar, não sei o que falta em mim. Eu seria identificada ou diagnosticada com depressão profunda, sem cura. Muito obrigada. Obrigado, Beatriz. Jaqueline. Bom dia. Para que as emoções possam deixar contar meu relato, eu vou um pouco mais ler do que falar, senão eu vou mais chorar do que contar para vocês. Pertenço, nessa presente encarnação, a um grupo denominado Otimistas. Minha história na CEIU e trajetória pela descoberta do PEN, princípio elementar natural, começou em 2010, o mesmo ano que adentrei no ramo da psicologia. Não saberia explicar para vocês com exatidão o que me levou para a área do comportamento humano. Apenas posso falar que dia após dia, quando o vislumbre passou, a vontade de desistir era forte, era frequente. E se fortalecia em cada aula, em cada conceito, onde os professores enquadravam os seres humanos dentro de diagnósticos, prognósticos e síndromes, a qual para mim parecia algo desumano, algo inatural, surreal. Vislumbre esse que me tirou do prumo quando eu descobri que eu só seria profissional realmente se eu seguisse uma linha de pensamento comportamental, gestáltica, humanista, psicanalítica, seja qual for. Conforme me aprofundava nos conhecimentos da descoberta das inteligências naturais, muitas habilidades e sentimentos do ser humano começaram a fazer sentido com lógica e veracidade natural. Foi aí que percebi, com muito esforço, que a psicologia seria apenas um título que me possibilitaria utilizar e implantar tais conhecimentos em favor dos outros. Tal percepção ocorreu mais fortemente quando iniciei o estágio do último ano de graduação numa instituição hospitalar da região, a qual prestei atendimentos a pacientes internados em conjunto com demais profissionais do ramo. Esse foi o momento de maior conflito, aonde eu realmente queria desistir. Já que os outros profissionais ficavam exigindo, junto com os meus professores, fecha o diagnóstico, faz um prognóstico,
queremos medicá-los, precisamos mandá-lo embora, para que outros pacientes possam vir e a gente possa lucrar. Fatos que a gente percebeu de um paciente em si, que realizou uma cirurgia cardíaca, uma trócala de válvula, precisou ficar internado cerca de 5 a 6 meses, onde a única queixa dele era que ele queria ir para casa, e queria saber o que realmente ele tinha. Os profissionais, eles ficavam diagnosticando ele como sintomas psicossomáticos, porque ele era muito manhoso, muito choroso, como eles relatavam. Devido às muitas medicações fortes que tomava, diariamente para o coração, outros órgãos e funções foram afetadas, como renal e neurológica principalmente. Fato percebido com uma pesquisa profunda em cada efeito colateral de medicação que ele tomava, realizada por mim, em conjunto com outros médicos e psiquiatras. O paciente demonstrava sentir era uma insegurança frente ao seu diagnóstico e à equipe de cuidado. Fato que foi percebido era a necessidade que os médicos tinham de tratar os sintomas provocados pela falta de atenção, segurança e excesso de medicação com tratamentos ansiolíticos, os quais não surtiam efeitos no paciente, que se negava em tomar e referia que não estava triste, que desejava ir para casa. Conversando com a equipe, os relatos foram os mesmos. O paciente é muito manhoso. Os sintomas que ele sente são psicomáticos, porque ele não quer ir para casa. Esses e outros relatos se coincidem em vários e vários casos, onde os pacientes possuem uma necessidade, os médicos possuem uma necessidade financeira de ter ou realizar psicodiagnósticos que enquadrem os pacientes em patologias e síndromes para que eles fiquem internados por pouco tempo, favorecendo uma maior rotatividade de pacientes internados em seus consultórios. O que me frustrou com mais profundidade, já que dentro de um hospital prega-se o acolhimento. Acolhimento esse que não é realizado por quem mais devia fazê-los, os médicos e os psicólogos. Mas eu desejo fazer a diferença, utilizando essa descoberta inata, percebendo o ser humano e a sua forma de viver. Saber o porquê eu ajo e penso de maneira diferente da minha mãe ou de qualquer familiar, e entender que não tenho transtorno de déficit de atenção e nem hiperatividade, que sou cheia de energia, sou alegre, gosto de viver, sou muito bagunceira e gosto de falar, fez e faz uma grande diferença em mim. Sou grata ao Zé Araújo por essa pesquisa e por usar a sua psicometria para nos ajudar e a descobrir a nossa verdadeira natureza. Obrigada. Flávia. Bom dia a todos. Como foi anunciado, eu sou psicóloga há quase 10 anos, mas a minha relação com as doenças mentais começou um pouquinho antes disso. Aos 18 anos eu casei e fui morar longe da minha família, dos amigos, e veio o desejo de engravidar, o que eu consegui através de tratamento, e a minha filha nasceu quando eu tinha 21 anos. Quando ela estava com 1 ano de idade, eu fui diagnosticada com depressão pós-parto pelo meu ginecologista. Passei 1 ano em tratamento com antidepressivos. No ano seguinte, eu comecei a minha faculdade de psicologia. Ao final do 2º ano da faculdade, eu perdi meu pai. Novamente, eu fui diagnosticada com depressão, mas por uma psicóloga, minha professora de curso, com a qual eu já estava fazendo terapia há alguns meses. Junto com meu ginecologista, novamente eu utilizei de medicação. Em 2007, eu me formei e novamente me vi em conflito. Já em terapia há mais de 4 anos, fui diagnosticada com depressão cíclica, pois a cada 3 anos eu estava com quadro depressivo. Nessa fase, eu fui encaminhada pela minha psicóloga a um psiquiatra, para indicação de medicação, pois além da depressão, eu estava com um quadro de síndrome do pânico. Nesse período da minha vida, além do tratamento com a psicóloga e com o psiquiatra, conheci outra terapeuta, que não é psicóloga, mas que me apresentou o outro lado, o espiritual, sempre me instigando a buscar o aprimoramento
e o conhecimento espiritual, e me assegurando que eu não passaria por mais nenhuma depressão. Me indicou várias leituras, que me ajudaram muito, e começou a se criar uma lógica e um entendimento para muita coisa que eu não achava respostas. Eu não posso dizer que após o terceiro diagnóstico de depressão, eu não tive períodos difíceis, de tristezas, de mudanças. Tive, e por sinal muito marcantes e significativos na minha vida. Há 3 anos eu mudei para Blumenau. Deixei família a 600 quilômetros de distância, amigos, trabalho, tudo que havia sido construído lá, para vir com meu marido que estava trabalhando aqui. Tudo novo, cidade, a cultura, uma filha adolescente, fazer novas amizades, buscar um novo trabalho, muitas mudanças que eu precisava enfrentar. E um diagnóstico marca, ele rotula, porque por várias vezes eu pensava, a cada 3 anos eu vou ter uma depressão. Há um mês morando em Blumenau, eu participei do primeiro Fore Blu, sem saber muito a respeito, recém-chegado na cidade. E foi um divisor de águas na minha vida. Após o fórum, eu comecei a frequentar o CEI, o Recanto do Saber, e foi através de uma conversa fraterna que eu fui indicada a participar do SOS Emocional. No primeiro encontro que eu participei, o Zé Araújo iria participar, e foi meu primeiro contato direto com a descoberta, com o princípio elementar natural e os grupos de inteligência. Nesse encontro, eu descobri a minha forma de ver a vida e me tranquilizou, porque eu sabia que todos os meus sentimentos, angústias, medos, mágoas, ressentimentos, fazem parte de mim, é natural e não estão errados. Que a falta constante, a culpa, a autocrítica, a nostalgia, ou lembrar demasiado dos fatos e acontecimentos, marcam profundamente a minha vida e que eu posso sentir tudo isso. Hoje eu posso dizer com toda certeza que nessa encarnação, o meu princípio elementar natural, que é a singularidade, eu pertenço ao grupo do eu diferente. Essa descoberta, ela me fez compreender tudo aquilo em mim que eu não conseguia entender. Ao final da graduação, principalmente no estágio clínico, eu me defrontei com as patologias e os diagnósticos. E para mim era muito fechado, rotulava demais as pessoas que tinham as suas individualidades negadas, simplesmente pelo fato de enquadrar elas num número do DSM. E isso gerou uma grande frustração quanto à minha profissão, me fazendo pensar até em desistir. Hoje, como psicóloga, profissional da área da saúde, eu acredito que se cada um pudesse ter acesso a essa descoberta e a compreensão que ela traz a cada um, com certeza, muitos diagnósticos seriam invalidados e sem a necessidade de medicação. Eu agradeço sinceramente ao Zé, ao CEIU, por estar difundindo essa descoberta a muitas pessoas. E gostaria que muitos profissionais possam fazer uso dela na busca do verdadeiro conhecimento da natureza humana e que tranquilizassem a todos por isso. Obrigada. Rosane Voltolini. Então, bom dia a todos. Queria contar rapidamente como eu conheci o CEIU. Eu trabalho com programas internacionais de prevenção ao suicídio que promovem saúde emocional em crianças na primeira infância. E uma colega de trabalho, nas nossas idas e vindas de viagens de trabalho, falava com muito entusiasmo do trabalho desenvolvido no CEIU. Só que, como eu faço parte, né, da base também do PEN, da singularidade, eu tenho uma autocrítica muito forte. E eu ficava imaginando, nossa, isso aí é balela, o que ela está contando. Só que o que eu percebi, o entusiasmo dela permaneceu por muito tempo. E isso, para mim, soou um alerta. Né? Que negócio é esse que mantém uma pessoa entusiasmada por tanto tempo? E aí eu me propus a ir conhecer o trabalho do CEIU. Fiquei mais ou menos 1 ano investigando. Fiz cursos, né? Fiz o SOS, fiz o Identidade, o primeiro. Depois de 1 ano que, né, nesse período é que eu fui me convencendo e fui constatando em mim o mesmo entusiasmo que eu via na Betânia, eu constatava em mim, né? Então, o que eu descobri nesse estudo minucioso que o José Fernando fez
Foram muitas respostas que eu não tive nem na minha graduação e nem na minha pós-graduação. Eu sempre acreditei em habilidades inatas, mas na graduação eu não tive nenhum acesso a isso, né, a esse estudo. E o que eu constato, né, com os estudos que o José Fernando faz, eles são 100% precisos. Eles não padronizam, que era algo que me incomodava na psiquiatria atual, né, que hoje você está com uma tristeza, facilmente você é diagnosticado com depressão. Então, padroniza com muita facilidade. E o que ele compilou, que está na natureza, não padroniza. E, através disso, a gente passa verdadeiramente a se conhecer. Como eu faço parte de um grupo natural denominado Eu Diferente, igual às meninas, se eu fosse o psiquiatra, com toda certeza, eu também seria diagnosticada como depressiva crônica, né? E algo que eu sempre, muitas questões na minha vida que eu sempre ficava me perguntando, mas por que eu sinto isso? Fiz terapia durante 10 anos e não encontrei resposta, né? E em poucos meses de curso no CEIU, eu encontrei todas que eu estava buscando, tanto para a minha vida pessoal quanto profissional. Como eu trabalho com programas que promovem a saúde emocional de criança, eu queria trazer alguns dados mundiais relacionados à medicalização, tanto de crianças quanto de adultos. Porque isso me causa uma tristeza muito grande, perceber e constatar que hoje o objetivo primeiro não é promover a saúde, buscar a saúde, manter as pessoas saudáveis. Me dá a impressão muito forte que hoje o que se busca é criar doenças e manter as pessoas doentes para alguém lucrar lá na frente. E, pelo que a gente constata, trabalhando nesse ambiente escolar, a gente está vivendo a era da palmatória química, que é mais fácil receitar um medicamento do que você parar e escutar a criança, ver o que ela está sentindo. Então, vou trazer alguns dados. Dados mundiais. Um crescimento de 940% em 4 anos de medicalização. Só no Brasil houve um aumento de 1.615% nos últimos 10 anos de medicalização. O que é incrível, coincidência ou não, que nos últimos 10 anos, Brasil, isso são dados da Organização Mundial de Saúde, houve um aumento de 40% no índice de suicídio entre crianças e adolescentes. Hoje, cada vez mais jovens, as crianças estão cometendo o suicídio. E isso é alarmante. A gente precisa fazer alguma coisa para mudar esse panorama. Semana passada saiu dados da Bahia, um aumento de 3.000% de 2009 a 2014 pessoas medicadas. 2 cidades em Minas, eles fizeram um cálculo recentemente, 10 cápsulas por habitante. É muita medicação. O órgão de vigilância sanitária americano traz dados mais assustadores ainda, que o risco de morte súbita de crianças que tomam o metilfenidato, que é a Ritalina, o Concerta, né, nomes, é de 10 a 14 vezes maior do que em crianças que não tomam. Fizeram um estudo aqui no Brasil, psiquiatras e neurologistas da Unicamp, USP, Instituto Glia de Pesquisa em Neurociência, Albert Einstein College of Medicine, dos Estados Unidos, e apresentaram um Congresso Mundial de TDAH. Eles entrevistaram e avaliaram quase 6.000 jovens de 4 a 18 anos de 16 estados brasileiros. E eles constataram que 75% dos diagnósticos estavam errados. Então, um número imenso de crianças tomando a medicação com diagnóstico errado. Outro estudo feito na Universidade de Utah, no Centro de Estudos de Genética, eles fizeram um estudo com dependentes químicos e eles constataram que mais de 30% dos dependentes químicos
utilizaram metilfenidato na infância, na primeira infância dos anos escolares. Um dado que o Zé, eu acho que ele não sabe ainda, mas o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos retirou recentemente o apoio ao DSM-4, o apoio financeiro, que eles bancavam uma parte, por falta de credibilidade nas pesquisas. Dr. Peter Breggin, que é um estudioso, militante da causa, ele fala que qualquer anormalidade cerebral nestas crianças é quase certamente causada pela medicação prévia, pela exposição à medicação. E aí, nos estudos dele, ele comprova que crianças que utilizam medicação, elas passam a desenvolver bipolaridade, transtornos, alucinações. Né? Tudo que, na verdade, ela deveria buscar para tratar, ela causa tomando a medicação. Dr. David Healy, se vocês tiverem interesse, depois eu posso passar as referências, tá? Eu só vou falar mais rapidinho. Dr. David Healy, que também é um psiquiatra, estudioso nessa área, ele analisou os massacres nas escolas americanas. De 13, que ele pôde investigar mais detalhadamente, 9 crianças eram usuárias de medicação controlada. Doutora Maria Aparecida Moisés, que é uma pesquisadora pediatra da Unicamp e também aqui no Brasil, ela é uma militante na causa, ela fala que o que se fala hoje de efeito positivo da medicação, que acalma as crianças, põe ela no eixo, foca, na verdade são sinais de toxicidade, que a criança está tóxica. E isso, Dr. Peter fala isso, Dr. David fala isso, vocês podem pesquisar na internet, que quando, aquele movimento de acalmou, nos livros de farmacologia, ele está lá, é o efeito zumbi. Então, o que eu queria deixar para vocês, né? Eu queria que os pais ficassem atentos aos filhos, que percebam eles, olhem, vejam os conflitos que eles estão vivendo, acreditem mais no potencial deles, sejam críticos quando alguém taxar, der algum diagnóstico, né? Não aceite numa consulta de 15 minutos, em 15 minutos é humanamente impossível você fazer algum diagnóstico de alguma coisa. Se alguém me contasse, eu não ia acreditar, mas essa semana minha filha foi diagnosticada com hiperatividade. E o mais absurdo do absurdo é que ela nem presente na consulta ela não estava. A médica diagnosticou e ia passar uma receita de Ritalina, insistiu para o meu marido dar para minha filha sem vê-la. Isso é um absurdo. Se alguém me contasse, eu não ia acreditar, mas eu vivi isso há 2 dias atrás. Minha filha é super agitada, é uma criança saudável, curiosa, brincalhona, serelepe, só que é a natureza dela. Ela vai precisar aprender a lidar com essa natureza. Então, acreditem no potencial deles, né? Sejam críticos quando alguém põe algum rótulo. Em vez de dar a pílula milagrosa, vamos passar a escutar as crianças, ver o que elas estão sofrendo, o que elas têm a dizer. E como os transtornos mentais, né, eles não têm critérios biológicos para determinar a ausência, ou seja, você não consegue constatar num exame clínico o transtorno mental. Não existe, não tem nada fisiológico que comprove isso. A gente fica à mercê do profissional que vai nos atender, né? Vamos ficar à mercê do que ele vai pensar. Então, assim, habilidades inatas, que é o que eu aprendi, né, com esse estudo minucioso do José Fernando, elas não podem ser medicadas, porque não são doenças. A minha filha não é doente, ela tem uma natureza mais agitada, mas ela não é doente. E por não serem doenças, elas precisam ser direcionadas. A criança, ela precisa passar a conhecer a natureza dela, aceitar que ela é daquele jeito, que tudo bem, não está errado ela ser agitada. Ela é a natureza dela. E ela precisa aprender a lidar com essa agitação.
e não dar a medicação. Então, queria dizer para vocês que eu sou eternamente grata, né, ao conhecimento que eu obtive no CEIU através do estudo minucioso, preciso e altamente eficaz do José Fernando. Isso mudou a minha vida pessoal, mudou a forma como eu enxergo os meus filhos, mudou a forma como eu me relaciono com meu marido. Meu marido também teve a oportunidade de fazer o curso e descobrir qual que é a base dele. E aí eu queria desafiar todos vocês a conheçam, né, pesquisem, busquem, vão ao CEIU, façam cursos, porque isso aqui verdadeiramente tem um poder de revolucionar esse cenário tão horripilante que a gente vive atualmente. Obrigada. Eu sei, mas isso é importante. Pessoal, desculpem, já extrapolamos bastante o tempo de Zé Araújo, do José Fernando aqui, mas é importante, nenhuma de nós lembrou de colocar que falamos do CEIU, somos gratos ao CEIU, ao José Fernando Araújo, porque nos conhecemos lá, mas este conhecimento, essa descoberta, é da vida profissional dele. Ele cedeu este conhecimento ao CEIU há muito tempo e vem cedendo até hoje para nós. Ou seja, ele tem a profissão, o Instituto de Evolução Humana está lá com o conhecimento, com essa descoberta, aplicando com as pessoas, pessoalmente, nas empresas, mas há muito tempo ele cede este conhecimento, ele dá para nós gratuitamente no CEIU. E é de lá que a gente tem tido essas várias curas e foi lá que a gente conheceu. E a gente esqueceu de falar isso. Obrigado, Beatriz. Já que, depois de tantos depoimentos, eu não quero aqui ser um dos depoentes, mas também eu e minha esposa tivemos o privilégio de conhecer esse princípio elementar natural e, por conta disso, acabamos resistindo à pressão de alguns profissionais da educação, também indicando o nosso filho para que procurasse um profissional da área psiquiátrica. E eu estava escutando a fala, principalmente da Rosane ali, né? E eu estava revivendo o meu filho, né? Meu filho faz parte do grupo natural, que a Beatriz falou no primeiro caso ali, né? Que é o da paz, da tranquilidade. E a forma como eu educava ele, na base da muita pressão, eu estava perdendo ele para as drogas. Mas, a Flávia falando, na verdade eu poderia ter perdido ele para o suicídio também. E hoje, isso com 12 anos de idade, hoje ele está com 18, acabei de deixar ele na autoescola e temos um relacionamento muito melhor do que era. Então, essa descoberta, para a minha vida pessoal, foi fantástica também. Com vocês, então, José Fernando Araújo, que nasceu em Recife e é um pesquisador do comportamento humano, palestrante e conferencista internacional, que inclusive levou toda essa descoberta natural já para a Europa, Portugal, Suíça, Alemanha. Comprovadamente, o comportamento do brasileiro dentro desse PEN é igual em todo o planeta, né? Atua como headhunter e consultor para diversas empresas. Compilador responsável pelas informações das inteligências naturais humanas que são desenvolvidas através do Instituto Inato, Instituto de Evolução Humana. Trabalhador espírita há mais de 30 anos, iniciou sua vivência na Casa Lar Espírita Chico Xavier. Médio desde a infância, detentor de diversas faculdades mediúnicas, sendo que uma delas se manifestou no primeiro Foreblu, com o caso de xenoglossia, comprovado pelo pesquisador Clóvis Nunes. Psicografou várias obras como Resgate Libertador, No Templo de Reencontro e Cidades Espirituais. Também publicou livros da sua autoria, como Conhece-te a ti mesmo, Arqueologia do Ser, Somos Todos Inteligentes e Nosfera, sendo esse último sobre energias, que é um dos seus focos de estudo. Esses livros que eu citei agora, todos falam sobre a palestra de hoje. Se vocês quiserem adquirir depois, está lá na frente. Com vocês, então, José Fernando Araújo. Muita paz para todos nessa manhã linda, né, em Blumenau. Quem não é de Blumenau deve ter sentido o frio gelado, né, nos ossos. Isso é muito bom.
De antemão, eu queria pedir à presidente, né, do CEIU e do trabalho do Foreblu, mais 10 minutos aí, eu sei que vai atrasar o almoço de vocês, porque senão não vai dar tempo. Tá? Eu gostaria de contar para vocês que a minha palestra original não era essa. Na verdade, a palestra original eu vou ter só 20 minutos para falar. Ela tinha 1h30, 1h40. A espiritualidade fez uma pegadinha comigo, né? O vídeo eu minimizava ele, um vídeo que apareceu ali para mim, eu estava fazendo uns vídeos, o Robson tinha mandado outros vídeos, a Rosana tinha mandado uns vídeos, mas meu foco era os neurotransmissores, que foi uma descoberta que 3 anos eu venho pesquisando com a psicometria nas pessoas e nos grupos de comportamentos naturais. E aí, para encurtar, esse vídeo que vocês viram, ele tem 1h20 minutos. Eu tirei, na verdade, 1h01 do vídeo e que está ali, a gente imprimiu para vocês o resumo, para vocês espalharem isso, e porque a espiritualidade disse que, meu filho, deixe sua palestra para outro dia. A gente quer um stop. Estamos reunidos, grandes psiquiatras do mundo espiritual, e estamos preocupados, porque as pessoas só pensam Eu prefiro trabalhar com você, que é um apêndice, a espiritualidade disse, porque o apêndice ninguém lembra dele, né? De que trabalhar com as pessoas que só querem mostrar o seu conhecimento, só querem mostrar a sua pessoa, mas não estão preocupados com a verdade natural. E a nossa preocupação é só essa, verdade natural. Vamos lá. Essa pergunta, eu acho que ela resume aí, né, um pouco, porque está no livro dos Espíritos. Será que os psiquiatras espíritas já leram sobre isso? E eu perdoo quando eu vejo palestrantes com 80 anos, 79, 75, falarem em Freud. Porque você não pode discutir com a pessoa de 1920 e pouco que Freud errou, que isso, porque as pessoas, isso se chama paradigma, se chama matrix, isso está no matrix, a pessoa acreditou naquele, fechou, não pode discutir. Existem pessoas com 80 e poucos anos que é diferente. Temos um aqui sentado na minha frente, o professor, grande jornalista Saulo Gomes. Ontem eu conversava com ele, um homem de uma mente aberta fantástica, não é? Mas não são todos. Tem uns que vai dizer assim, o que Freud disse eu faço, não é verdade? Vamos lá. Está ali, ó. Pergunta 145 do Livro dos Espíritos: como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado a um conhecimento da verdade? Ó, resposta. Esses homens, como eram precursores da eterna doutrina espírita, prepararam, no francês, alguém me falou, que eles não quis dizer doutrina espírita. No original queria dizer, porque lá no mundo espiritual não existe religião espírita, católica, né? Não. Quer dizer o espírito, a ciência espírita. Ciência espírita, mas eu acho que nos livros do Brasil, como sempre os tradutores colocam a sua moda, colocaram doutrina, né? Então, mas é ciência espírita. Prepararam os caminhos, eram homens, como tais, eram homens, faziam cocô, xixi, tudo isso, né? Eram homens. Como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo os seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Demais, entre esses erros, se encontram grandes verdades, que um estudo comparativo, né, torna apreensíveis. Veja bem, é um resumo do que vocês viram hoje aqui. Livro dos Espíritos, século XIX. Bem, eu não vou me ater a isso, que está no resumo que a gente fez, para que vocês... Mas eu só queria fazer uma pergunta para vocês. Quem puder me responder, eu gostaria de ouvir. Por que no Brasil, o Alan France está tendo o maior problema com as editoras do Brasil e não consegue publicar seu livro já há quase 1 ano e pouco, que é o Sowing Normal, não é isso? Né? Então, Salvando o Normal. Por quê? Eu pergunto a vocês, por que no Brasil... Será que é porque aquele seminário que eu fui dar na Bahia ou lá em Recife, que eu escutei psicólogo falar que não pode, porque psiquiatra falar que não pode, que eu tenho que continuar dando meus remédios? Por que no Brasil não consegue editar o livro dele? Por quê? Eu queria que vocês me respondessem. Alguém tem essa resposta? Por quê? Hã? Porque não dá lucro. Muito bem, muito obrigado. Uma salva de palmas para quem respondeu. Muito bem. Porque não dá lucro. E porque o importante é eu chamar a atenção, é a notoriedade, eu sou o cara, é importante, é só isso hoje. No meio espírita também, porque fulano é assim, não. Isso, a verdade é mais importante. Então aqui, ó, esse aqui morreu trilionário, é o pai do déficit de atenção, aos 87 anos de idade, faltando uns 7, 9 meses para ele desencarnar,
deu um ataque nele de bom senso, deu um ataque de verdade no homem. E ele, sabe o que ele fez? Mandou chamar um jornalista alemão, mandou chamar jornalistas que realmente tinham credibilidade no meio psiquiátrico e detonou ele mesmo. Se chamou de mentiroso e disse que o déficit de atenção, transtorno, né? Déficit de atenção é uma mentira, uma farsa. Olha, por que também ele tomou essa decisão? Porque ele tinha tanto dinheiro que daqui a 28, ou 45, ou 50 reencarnações ou gerações, não gastava o dinheiro que esse homem ganhou. Ele ficou tão mal antes de morrer, você vê que ele não sabia que ia morrer daqui a 8, 9 meses, né? Mas pressentia alguma coisa que ele precisava dizer para o mundo. Agora imagine para onde ele deve ter ido. A gente tem que orar por ele. Porque foram milhões de pessoas que perderam as suas encarnações por causa dele, que deturparam as suas vidas, que tomaram outros caminhos, que tomaram remédio, que deixaram casamento, que sofreram tudo que foi coisa, bullying e tudo mais. É uma responsabilidade. Viver é uma responsabilidade muito grande. Está aí, também está lá no nosso resumo. Eu quero agradecer aí. Agora, eu vou ter que ter mais tempo, porque mulher fala muito. A gente combinou um tempo com elas, todas elas extrapolaram. Eu cronometrei. Cada uma passou, teve uma que bateu o recorde e no final ainda quis falar mais. Eu já estava ficando bravo com ela. Quando ela falou no final, eu digo, agora pronto, agora eu vou. Aí deu até um passe nela ali, para ela não ficar mal. Mas mulher gosta de falar, rapaz. Não, mas olha, eu achei muito importante. O Severino, eu não quero tirar nenhum tempo dele, tá? O pessoal que tira o tempo do almoço, mas se quiser eu termino de 10 horas. Eu tenho mais assunto aí para vocês. Vamos lá. Bem, o PEN quântico, né? Esse nome, eu tenho que ser bem sincero com vocês. Ele foi um nome que eu tirei da questão 909, tá? Que foi princípio. O outro nome que me deu foi Dr. Hernando Guimarães Andrade, espírito, me soprou, elementar. E natural, também tirei da questão 907 do Livro dos Espíritos. Então vamos lá. O que é isso, PEN? Base e paixão. Eu vou legitimar muito rápido, mas vocês procurem estudar. Quem já conhece seu grupo de comportamento aqui, levanta a mão aí. Ó, vê quantas pessoas, ó, já são libertos do Matrix. Quantas pessoas? Quantas? Não é? Fizeram o curso completo, as pessoas levantaram a mão. Conhece tudo, conhece mais do que psicólogo que é formado há 20 anos aí. Essas pessoas comuns, donas de casa, domésticas, que fizeram um trabalho completo. Vamos lá. Questão 191 de O Livro dos Espíritos. É uma pergunta que Kardec está fazendo em relação aos silvílicas, né, aos selvagens, às primeiras reencarnações. Mas veja bem, ele pergunta, transmigrações progressivas, as dos nossos selvagens são almas no estado de infância? A resposta, de infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, vistos que já nutrem paixões. Então as paixões são um sinal de desenvolvimento? Resposta, de desenvolvimento sim, de perfeição porém não, é lógico. Quando nós sairmos desse planeta para um outro planeta, as paixões ficam aqui, são oriundas, complementares e faz parte dos terráqueos, não faz parte dos outros mundos. Na Arqueologia do Ser eu falo que os capelinos emprestaram algumas paixões para nós, nessa miscigenação, né, tanto de DNA como psíquica, né, mas a arqueologia. Então as paixões são sinal de desenvolvimento, veja, desenvolvimento, sim, é desenvolvimento. E combina com a resposta da 907, nós vamos ver. São sinal de atividade e consciência do eu. Porquanto, na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germe. Essa pergunta só veio aparecer para mim depois do presente que eu recebi no SOS Emocional, que eu já contei várias vezes. Eu estava primeiro no meu SOS Emocional, eles vendo o meu esforço na área profissional, disseram, nós vamos dar um presente a você. Você pode se dirigir a mediúnica? Fui. Meu guia espiritual ainda era Alonso de Vera na época, não era o irmão Rogers ainda não, que ele só chegou há uns 6 anos na casa, certo? Fui lá, ele disse, abra na questão 907, abri, li. Você não viu nada? Eu digo, não. Li a 908. Aí eu comecei a me tocar, que tinha a ver com o trabalho que eu fazia já de pesquisa. Estava no Livro dos Espíritos. Depois eles me deram dica para pesquisar. Depois o Roberto Carrilho, grande amigo, companheiro da casa, pesquisou as paixões. Foi ele que trouxe dos filósofos. Aí depois a Paulina foi buscar onde tinha esse negócio das paixões. Então, está provando aqui, ó, é um sinal de atividade de consciência do eu, porquanto na alma primitiva a inteligência e a vida se acham num estado de germe. Vamos lá.
Ah, agora chegou aqui, ó, o que vai legitimar para os espíritas. Para os que não são espíritas aqui, que tem bastante luterano, eu quero agradecer a presença dos luteranos, dos católicos, dos ateus que aqui se encontram, né, que eu também sei que foram convidados. Nós temos um livro chamado Somos Todos Inteligentes, que foi doado pelo Instituto de Evolução Humana, né? Foram doados alguns livros, sem nenhum custo, para apoiar aqui. E lá vai ter a questão dos filósofos que legitimam isso. Muitos filósofos. Vamos lá. Agora aqui para os espíritas, paixões, né? Porque levanta a mão quem acredita no livro dos espíritos aí. Então, você não pode sair daqui, ó, queimando isso aqui, porque você vai queimar sua língua. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? A resposta, olha, isso em qualquer língua, not, não, nicht, keine, né? Ó, ni. Não, a paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que é o princípio, que eu usei ali, ó, pen, princípio, que lhe dá origem, foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. É verdade, uma pessoa que tem um illusion, eu tenho uma inveja boa da pessoa que tem a base ilusão, não essa inveja assim, que sapato lindo, quando ele sai daqui o sapato faz... Não, essa daí é o olho seca pimenta brasileira. Eu tenho uma inveja boa assim, porque eu tenho 3 filhos que têm o illusion, né, que tem ilusão como base. E eles, cara, eles são empreendedores, eles pensam no futuro, eles estão sempre longe, né? Eu não consigo fazer isso. Não é? Agora, o excesso disso, que é o orgulho, somado a uma série de coisas, que tem um seminário que eu dou específico para isso, aí mostra onde é que dá o desequilíbrio. Tudo demais desequilibra. Para legitimar mais ainda as paixões, na 908, que eu uso inclusive no Somos Todos Inteligentes, como os pessoas de outras religiões não percebem, quando vocês veem o Todos Inteligentes, tem um cavalo, e eu coloquei umas frases que é daqui, só que é disfarçado, ninguém sabe que é espírito aquilo, porque eu quis fazer uma homenagem, eu achei muito inteligente essa pergunta e a resposta dos espíritos. Veja bem, Kardec pergunta, como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Resposta, as paixões são como um corcel, um cavalo, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Quem já andou de cavalo aqui? Você sabe, o cavalo, se ele baixar a cabeça, você vai cair, porque ele vai para onde ele quiser. Agora, na hora que você domina o cavalo, aí você põe ele para cá, para lá, né? Muito inteligente. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento que deixas de poder governá-la e que dá um resultado, um prejuízo qualquer para vós mesmo ou para outrem. E aqui a Gênesis, capítulo 3, não é? O bem e o mal, o instinto e a inteligência. Sendo o instinto guia, as paixões, as molas da alma, as paixões, as molas da alma, no período inicial do seu desenvolvimento. Por vezes aquele e estas se confundem nos efeitos. O instinto e as paixões se confundem nos efeitos. Se confundem, porque o instinto, ele está aqui dentro de nós. É o instinto que faz parte do sistema nervoso periférico, autônomo, que dá aquela sensação de conservação da vida, de nos proteger. Agora, as paixões seria o self de Carl Gustav Jung. É o espírito, né? Então vamos lá. Há contudo entre esses dois princípios diferenças que muito importa que se considerem. Muitas diferenças. O instinto é um guia seguro, sempre bom. Pode, ao cabo de certo tempo, tornar-se inútil, como o apêndice, né? Tornar-se inútil. Porém, nunca prejudicial. Enfraquece-se pela predominância da inteligência. Quanto mais essa paixão vai evoluindo, eu falo isso no Nosfera, a energia de cada um de nós, no grau de inteligência, quanto mais vai evoluindo, mais o instinto ele vai ficando pequeno, Bem, para legitimar, aqui é uma continuação ali falando ainda sobre a paixão, da Gênesis, né? Ali do item 18. Eu estou reforçando ali que as paixões das primeiras idades da alma, já falamos, as paixões nascem principalmente das necessidades do corpo, e dependem mais do que o instinto do organismo. Vou provar daqui a pouco a vocês. Uma pessoa que for ativa, ela usa muito mais adrenalina, as suprarrenais, de que outras pessoas usam. Eu vi a Rosane falando da filhinha dela, já me passou um filme com a filha da Kátia Natz e do André Natz, que tem síndrome de Down, a síndrome do amor, né?
E ela é super agitada, a menina. E quando ela era bebezinho pela psicometria, eu já tinha identificado o grupo dela, disse para a Kátia, e a Kátia tem constatado a cada dia, né? Então não pode tratar as pessoas de síndrome de Down de uma mesma forma. Existem os ativos, os emocionais e os racionais dentro da síndrome de Down, como todos nós. E aqui a questão 146. Mas antes de falar da 146, eu gosto de fazer esse link com o Sócrates. Quem já ouviu falar do filósofo Sócrates? Todo mundo? Todo mundo, né? Ele falava do homem cabeça, homem peito e homem ventre. 400 anos antes de Cristo. Ó. Platão, ele não deixou nada escrito, mas Platão começou a replicar o ensinamento do mestre e chamou que aqui estaria os governantes, aqui os sentinelas e aqui os trabalhadores. Num trabalho político da época que Platão iniciou e que depois Aristóteles matematizou isso aí, deixou, como ele era um sumeriano, né? Aristóteles, ele foi um sumeriano, tinha um conhecimento fantástico. Ele também falou um pouco sobre a paixão também. Mas aí ele disse, Platão, que aqui estariam os trabalhadores. Dr. Paul MacLean, lá na Identidade, quem faz sabe disso, nas 3 camadas cerebrais, chamou de aqui neocórtex, límbico, mamífero, e a camada ativa reptiliana, a mais antiga de todos nós, que fica no hipotálamo, né? Aqui, a gente vai se pegar com a 146, ó. Kardec pergunta, você sabia que a primeira edição do Livro dos Espíritos tinha quase 500 perguntas, não é isso? Todas feitas numa prancheta, sem médium, né? Primeira. Veja bem, essa aqui faz parte lá. Não teve nem médio essa daqui. 2 meninas estavam lá de efeitos físicos, veio na prancheta direto, ó. Pergunta, vê só, se a alma, vê a pergunta dele, se a alma tem no corpo sede determinada e circunscrita. Muitos espíritas aí vestidos de médico, com o título de médico, dando palestra Brasil afora, principalmente de São Paulo e de Florianópolis, tem 2 médicos que dizem isso, e eu queria que alguém dissesse para eles pegar o Livro dos Espíritos, sabe, na 146, para não dar uma de pseudosábio, e não dizer que a alma está na glândula pineal, porque como ele não leu essa parte do Livro dos Espíritos, então, por favor, faça esse favor, vocês de São Paulo estão assistindo, e de Florianópolis, porque está aqui, ó. Então, não é não, note, não. Porém, nos grandes gênios, em todos que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça. Ao passo que ocupa principalmente o coração daqueles que muito sentem e que cujas ações têm todas por objetivo a humanidade. Veja bem, ele falou de uma pessoa racional, Albert Einstein, daquelas crianças CDF, daqueles que dizem, ele é autista, é semi-autista, só porque quer se isolar, ele é racional. A proposta reencarnatória dele, a estrutura dele, dos peptídeos e etc., é para ser altamente racional. Aí querem transformar essas pessoas em autistas e semi-autistas. Agora, a proposta dessas pessoas assim, ó, emocionais assim. Ai, Severino, está precisando de alguma coisa, um copo com água, alguma coisa? Se espirrar, saúde, Severino. Não é? Elas vieram assim emocionais, vieram para servir, vieram para prestar atenção nas pessoas, para tirar radiografia, enquanto essas pessoas ativas vieram com do jacaré mordendo aqui assim a pessoa. Que hora ele vai terminar a palestra, meu Deus? Eu acho que eu deixei alguma coisa em casa fora do lugar. Proposta natural, natureza não tem nenhum problema aí. Está aqui o Livro dos Espíritos, junto com outros conhecimentos que eu trago, mas aqui como a gente está no seminário espírita, eu também posso dar um seminário só para ateu, não falo uma palavra espírita, e comprova também. Bem, aí Kardec, para quem não sabe, desinformado, e quem não leu as revistas espíritas, todas elas, como eu tive o prazer de ler, foi um grande magnetizador, estudioso de Mesmer, Anthony Mesmer. Ele conhecia muito magnetismo, muito. E a pergunta dele prova isso, que ele era um estudioso do magnetismo também. Veja a pergunta dele. O que se deve pensar da opinião dos que situam a alma no centro vital? Que é isso aqui, ó, o genésico, né? O centro vital, o chakra, né? Da criação do movimento. Quer isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Estão lembrados da Gênesis, capítulo 3, que eu mostrei, que
As paixões dependem mais do organismo do que o instinto. Estão lembrados aí? Então, aqui os ativos preferem essa parte do organismo. Aqui estão os emocionais e aqui estão os racionais. E temos que conviver em harmonia e aprender uns com os outros. E ninguém é mais inteligente que ninguém. Agora, aqui vamos falar... Minha palestra começava aqui e era grande. Eu cortei 19 telas. E de ontem para hoje 8. Para poder essas meninas falarem, né? Que eu achei super importante. Porque a pessoa que quer notoriedade, ela quer só ela falar. A gente tem que trabalhar em equipe. Eu tenho muitos defeitos, agora tenho uma virtude. Eu consigo trabalhar em equipe. Não preciso levar a fama, se quiser a pessoa leva. O importante é a gente cumprir a missão. Entende? Eu gosto de trabalhar em equipe, adoro. Convido aí, se tiver algum neurocientista ou algum psiquiatra com um espírito mais elevado, que quiser levar essa verdade, a gente passa toda a bola para você se quiser, a gente ensina tudo e a gente não fica com nada. Tá? O importante é que isso chegue. Esse grupo aqui representa os Estados Unidos da América, o pensamento do inconsciente coletivo e da nosfera, tá? Representa 3 filhos que eu tenho, consanguíneos também, né? Nessa encarnação, e representa muitas pessoas que estão aqui. Eu escolhi alguns grupos, não dava para escolher todos. Você vê que no painel de hoje, das nossas grandes terapeutas que estiveram aqui, elas fazem, 3 fazem parte de um mesmo grupo de comportamento. Porque são muito críticas, né? Por isso que elas romperam com a mentira, por ser muito crítica, por não querer o chantilly, por não jogar. Esse aqui é o perigo. O psiquiatra, o psicólogo desse grupo é perigoso porque ele não vai querer romper com o paradigma. Porque ele vai fazer assim, cara, e onde é que fica o meu sucesso agora? E como é que eu vou dizer agora para seu Antônio, seu José, Dona Maria, Dona Severina, todo mundo que eu diagnostiquei com... O que é que eu faço agora? Oi? A tela trocou? Hã? Ah, estou falando do grupo errado, está certo, é verdade. É que são tão parecidos os dois, não é esse aqui não, Estados Unidos, é o outro futurista. Esse aqui é o grupo, né, de comportamento que é diagnosticado com... Ih, vocês não sabem, uma bomba. O Cleiton, né, Delatea, que trabalha comigo no Inato, me passou uma nova doença, fadiga adrenal, ó. E que os caras que deviam estar defendendo, que estavam contra os psiquiatras, estão inventando doença também eles. Aí fiquei triste, porque são pessoas que são tão respeitadas no que fazem, do negócio do sal, do negócio de tudo, contra os remédios. Agora eles estão criando para poder vender os remédios naturais deles. Quer dizer que Davi e Golias no meio de querer o interesse pessoal. Veja, a fadiga adrenal... todo fazedor vai ter, porque ele gasta tanta energia, tanta energia, tanta energia, tanta energia, tanta energia, e aí ele faz assim, ó, vai assistir um filme, que você convida o fazedor para assistir um filme, tá? Eu não vou apontar porque eu não faço isso para minha esposa, né, que ela faz parte desse grupo, eu não vou dizer uma coisa dessa. Aí tá, isso aí é mediúnico. Vamos assistir um filme, a minha filha aqui, a Débora, aí ela senta, ó, a fadiga adrenal dela é o seguinte, ela começa a assistir o filme, ó, porque se ela tiver sem fadiga adrenal, ela assiste o filme assim, ó, estou assistindo. Não fica parado, é um grupo que a fadiga adrenal vai vir. Outros grupos também, mas esse grupo... Quem é fazedor aqui, concorda comigo? Levanta a mão. Olha aí, ó, pessoas que sabem que são fazedores, não é verdade? É a fadiga adrenal. Aí agora, tome remédio, são pessoas ativas. Quando elas tomar o remédio, elas vão ficar igual um zumbi, assim, ó. Cara, estou com a moleza, não aguento. Qual é o remédio que o psiquiatra tem que passar para uma pessoa dessa? No sentido figurado, uma boa trouxa de roupa para lavar. Ai, que bom, não é? Natureza. Agora, esse grupo de comportamento tem maiores níveis de estresse e de irritação. Ou seja, temos 2 neurotransmissores, que um é contrário a esse, que é o GABA, que é o inibidor, que o neutro tem, eu vou mostrar. Esse daqui não tem. Ele tem um neurotransmissor que funciona muito nele, que é produzido, que é um excitatório, que é o glutamato. Um neurotransmissor que excita. Então, essas pessoas aqui são bastante assim, ó. Estão sempre assim, ó. Não tem nem o que se preocupar, mas se tiver uma coisinha, já se preocupa. Porque faz parte do ativo, dessa mola ativa. Agora, são ótimas no passe ativante. Chega uma pessoa lá no CEIU assim, ó.
Aí chega as pessoas que estão desse grupo para dar passe, Heloísa mesmo, que Heloísa é pequenininha assim, toda... Aí chega assim, faz... A pessoa sai assim, ó. Isso é um sentido figurado, lógico, né? Porque 10 anos de estudo dentro do CEIU para comprovar, mesmo com as técnicas de Jacob Mello, maravilhoso, cientista, com tudo, eu descobri que cada um tem uma energia, eu consigo provar com vocês mesmos. Então ele tem uma energia ativante, energia de... Agora imagina uma pessoa dessa dando passo de corrente numa pessoa sentada no meio, e umas 2 pessoas desse grupo assim, e uma pessoa sentada ativa que já veio lá para se acalmar, e tem uma pessoa fazendo assim em cima dela. Em nome de Jesus. Meu Deus, a pessoa sai lá assim, vai para a bezedeira dá o dispersivo, a pessoa, ai que bom. Falta de conhecimento, paradigma fechado. Jesus dava passe com uma mão, com um custo, com barco, tudo. Isso, cabeça fechada, vai ter que desencarnar lá em cima. Por que eu estou aqui? Eu dava palestra, eu cuidei de tanta coisa. Sim, mas você não queria abrir a mente, você só queria, agora você vai ficar aqui com esse pessoal de mente fechada para reencarnar de novo e abrir a mente. A gente está com vontade de colocar você para ser da Hare Krishna. Hare Krishna, vou ter que pelar a cabeça, sim, vai ter que Hare, para poder sair dessa mente fechada. Que eu já quase que fui Hare Krishna, sabia? Cheguei a pelar quase a cabeça e meu pai disse, eu vou dar uma surra e te mato. Aí eu digo, não, eu prefiro ficar vivo cabeludo. Vamos lá, tem mais coisa para falar disso aqui. Isso aqui são os processos naturais da paixão, dessa base que chamam de PEN. Veio para aprender o dever. Uma pessoa que está nessa base, ela, lá pelos 25, pela minha pesquisa, 30 anos, encontrei uma pessoa no Cantão do Turgal, na Suíça, que ela disse que ela só passou dos 25 a essa base fazer com que ela ficasse mais responsável ainda, mesmo com uma educação suíça rígida, mas o homem velho ainda queria vir assim, dizendo assim, gasta, deixa para amanhã, e ela disse, não consigo deixar nada para depois. Foi obrigado, a base obriga, regulando. Vê que maravilha, que lógica para a reencarnação é a descoberta do PEN. Faz sentido, tudo faz sentido. Uma discussão de casal faz sentido porque no passado aquela pessoa era assim. Faz sentido do presente, do passado e do futuro. Bem, aqui nós temos o futurista, que é os Estados Unidos, que é São Paulo, só a capital de São Paulo. Uma pessoa que é otimista, que qualquer outro grupo, se for morar em São Paulo, vai ficar assim, você está na Sé em São Paulo, todo mundo está olhando para você está olhando, mas ninguém está olhando para ninguém, está todo mundo longe com suas agendas. Então qualquer grupo que mora em São Paulo vai ter uma influência do meio. Eu falo isso, não somos todos inteligentes, uma influência do meio, vai influenciar não só a criação, ok? Bem, nesse resumo aqui do PEN, esses aqui são catalogados de cara como bipolaridade. E tem uns que gostam, porque é uma muleta, né? Eu ia trazer um vídeo para vocês, é em inglês, mas é bem rápido. O cara desce do carro, sem muletas, mas ele pega essa muleta e faz assim para entrar no templo. Porque a muleta dele é 2, aqui e aqui, ele precisa se vitimizar. Para ele dizer assim, que bom que você veio, né? Mesmo assim, eu vim. As pessoas gostam disso. TDAH é aplicado 95% a esse grupo de comportamento, de criança a adulto. Chegou agora o TDAH para adulto. Sabia? É verdade? TDAH para adulto. Olha, eu não me conheço. Eu entro numa sala, sou uma pessoa. Oi, tudo bem? Como é que vai vocês? Eu vou para outra sala do mesmo prédio. Tudo bem, Severino? Vou na outra sala. E aí? Quem eu sou? Você veio com habilidade fantástica. Você é muito bom. Tem que usar essas habilidades. Eu já noto quando o futurista está falando comigo que ele faz assim, ele está com o piloto automático dando e já está longe já. Normal. Mas aí vai dizer que isso é anormal. Os que não contam que isso é anormal, não tem TDAH. Os que, coitado, contam que a mulher e a família faz, vou te levar no médico. Aí foram descobertos assim. Entende? É um grupo que ele tem assim, ele projetar-se o tempo todo, ser percebido, ele precisa ser percebido, ele se adapta com a facilidade de um camaleão fantástico. Os futuristas têm o maior poder da natureza, cada um, todos têm os potenciais inatos, mas o poder dele é de se adaptar rápido a pessoas e
né, e coisas. TDAH está aqui, ó. Eles são considerados TDAH. Eles têm um glutamaco, tá? Que é um excitatório, mas é excitatório. Quando esse glutamaco faz assim, que entra o outro lá, que é o GABA, que é o neutro que eles têm dentro dele, aí o futurista fica assim, ó. Não sei se eu vou para a esquerda ou para a direita. Aí a mulher ou o marido faz, vai para a direita, meu filho. Não, para a direita eu não vou não, já decidiu, tá vendo aí? Só é ficar contra ele, que aí ele decide. Ah, vou passar um videozinho rápido, mas esse é rápido, tá? É 6 minutos. Eu não passo, acho que não vai dar tempo não. A dona Nilce me dá mais 5? Vou imitar o Clóvis Nunes. Clóvis Nunes é assim, fica barganhando. Professor, né? Vamos lá. O lobo frontal é onde está a soberania do cérebro humano. Nos permite fazer distinções, mudar de ideia. Através dos trabalhos do sistema nervoso e da maneira específica que usa os efeitos quânticos. É de um jeito muito específico, muito preciso. Não é generalizado, nem borrado, nem impreciso. Isso abre a porta para o livre-arbítrio ser uma possibilidade. Não viola a ciência moderna e é consistente. Em uma certa proporção, as pessoas têm a sensação de que temos o livre-arbítrio. O que nos diferencia das outras espécies é a proporção do nosso lobo frontal para o resto do cérebro. O lobo frontal é a área do cérebro responsável por firmar a intenção, por tomar as decisões, pelo comportamento, pela inspiração. É o que nos faz pegar as informações do nosso ambiente e processar para guardar no cérebro, para tomarmos decisões e fazermos escolhas que são diferentes das que já fizemos no passado. É a proporção do nosso lobo frontal para o resto do cérebro. Se a observação pode ser vista como medida quântica, que nos dá a sensação de eu, de quem eu sou. Como podemos dizer que vivemos intensamente cada dia se vivenciamos as mesmas emoções que estamos viciados todos os dias? Temos que reconfirmar quem eu sou e a minha personalidade. Tenho que fazer isso, tenho que ir lá, tenho que ser assim. Proteínas chamadas de peptídeos e juntamos com peptídeos neurais ou hormônios neurais que combinem com o estado emocional que vivenciamos no cotidiano. Então tem uma química para a raiva, uma para a tristeza, uma para a vitimização, uma para a luxúria. Existe uma química que combina com cada estado emocional que vivenciamos. Acha seu caminho para diferentes áreas do corpo. Toda célula. Como se fosse uma campainha mandando um sinal para a célula. Passamos de seres emocionais, coisas espirituais, para coisas que, na verdade, não são coisas. São moléculas com peso molecular e peptídeos com sequências e estruturas. A ciência agora sabe que o hipotálamo produz peptídeos neurais e isso tem uma química forte. Essa é a história de um peptídeo em uma célula. O peptídeo encontra os receptores e se encaixa neles. Fica encaixado. Depois, ele sai e volta para lá. Enquanto isso, estão modificando a célula. Esse encontro da célula está viva e cada célula tem consciência, principalmente se definirmos a... As células dizem ao cérebro: que fome! Ainda não fomos consertadas hoje e elas vão começar a mandar impressões para o cérebro e o cérebro vai começar a formular imagens. Ah, que maravilha! Ouviremos vozes dentro da cabeça. Tô com fome! Pense em uma razão para nos deprimirmos, para ficarmos confusos ou para nos fazer sofrer. E o corpo vai dizer para o cérebro que ele não está recebendo a química que precisa. O cérebro vai ativar e voltar à nossa situação nele. Estragou a minha festa! As pessoas... Pegaram animais de laboratório e colocaram eletrodos em partes do cérebro que produzem aqueles peptídeos neurais. Esses peptídeos são tão fortes quimicamente que mesmo que o animal de laboratório fosse treinado para apertar uma alavanca para obter a química que o peptídeo neural solta, o animal escolhia a química do peptídeo
tive que cortar aqui também, mas eu acredito que vocês, 3 coisas gostaria de falar. Primeira, vocês viram a questão ali que foi colocada do livre-arbítrio, né? A física quântica já chegou a observar que a gente tem um falso livre-arbítrio, mas ele existe. Mas veja bem, as bases de paixões, o PEN, princípio elementar natural, eles já conduzem para um reajustamento. Então, eu venho numa base do neutro, que é a indolência, eu venho para acalmar, eu tenho um ímpeto de querer, aí aquela indolência, aquele, né, vamos supor, aquela molécula, aquele neurotransmissor que é o GABA, né, faz com que inibe isso em mim, é um inibitório, então eu fico... Agora, para a pessoa passar para o GABA, que é o caso do Júnior, né, Júnior, você tem mais esse neurotransmissor, eu vou ter que fazer o quê? Fumar maconha, para poder ir para o GABA. Cara, estou tão calmo. Lá. Agora, junto com isso aqui, eu me lembrei de uma outra coisa quando eu estava assistindo. É o DNA de aventura, mas... E uma pessoa, ele falou ali sobre a questão do livre-arbítrio, que é o falso livre-arbítrio, né? Falou também de uma questão da viciação das células. As células hoje já têm memória. Eu tirei 10 telas falando sobre a memória da célula. Deixei só 3 para vocês verem ali, quem é o autor e tudo mais. Mas a célula, ela fica viciada. Ah, isso sempre acontece comigo. Aí, aquilo vai, ó. Então, se você disser para você assim, ó, eu sou bipolar, eu sou bipolar, eu sou bipolar, eu sou bipolar, você vai acreditar. Tem gente que não acredita, mas quando aparece... Eu estava com um filho doente e eu fui na casa dele visitar ele, tem umas pedrinhas, e ele estava rindo um negócio de piada. Assim lá um negócio de piada que tinha. Quando eu passei nas pedrinhas que eu entrei na casa dele, quando eu cheguei lá, ele estava assim, ó. Oi, pai. É uma viciação. Tem gente que tem trauma de telefone, viciou. Toda vez que toca o telefone, aí a pessoa faz assim, ó. Oi, tudo bom? Aí a pessoa faz, olha, eu tenho um negócio bom para ti. É? O que é que é? Viciada, célula viciada de todos os jeitos, não é? Mas não vai dar tempo de falar mais sobre isso. Vamos. É a questão do tempo, né? Ah, mas o que é que tinha ali que eu ia falar? Deixa eu ver. Ah, não, eu ia falar sobre a memória da célula do PEN, que o PEN, ele quebra esse livre-arbítrio porque ele os peptídeos que são mecanismos, o lobo frontal, ele é um mecanismo. Só que eles não reconhecem o espírito ali ainda. Então os peptídeos eles funcionam como mecanismos. E eles têm uma força natural, que Papai do Céu deu para nós, que é de fazer o combate com o PEN, a energia e os neurotransmissores que estão ligados no PEN. Que inclusive, doutor Hernani, a gente está fazendo um trabalho, ele de lá, eu aqui, para onde é que está no MOB. Né? O MOB, que é o modelador o quê? Modelo organizador biológico. Ali tem um espaço para a base paixão. Bem, aqui também vamos passar direto, senão não dá tempo de eu falar o que eu quero falar. São as novas emoções, mas eu queria chamar aqui, não sei se ele está aí. Vamos ver, se ele tiver, a gente vai poder falar sobre o DNA da aventura. O Franco Bertelli está aí? O Franco está aí? Não. O Franco? Ah, então vem aqui, Franco. Tem microfone aqui? Ah, tem um aqui, ó. Uma salva de palmas pela coragem dele vir aqui, ó. Franco, primeiro eu gostaria que você dissesse qual é o grupo natural que você faz parte, né? Eu otimista. Otimista. E saiu há uns quase 8 anos atrás uma descoberta sobre o DNA da aventura. Você acha que isso combina com a tua base, com os teus peptídeos? Em que sentido? Como é que é essa aventura do Franco? Bom, a aventura está em mim constantemente. Eu estou sempre à procura. E é um negócio engraçado, porque essa aventura, eu adoro ela e sempre me boto enrascada. Porque eu tenho a busca da aventura, embora eu tenha medo. Mas essa aventura me dá um prazer, assim, indescritível. E é verdade que você jamais vai conseguir guardar dinheiro? Isso diz a minha mulher, minha família, todo mundo que me conhece.
Eu tenho um irmão do seu grupo de comportamento, conheci um na Alemanha, não dava tempo de contar a história, muito interessante. Está num livro que eu tirei do mercado, que chama-se Conhece a Ti Mesmo, depoimento fantástico, que com o filho do teu grupo, com criação, com tudo, o homem já ia cometer suicídio de honra, porque o filho dele, com toda aquela criação, trocava os bonecos já de Autorama para o cavalo de pau, trocava direto essas coisas, né? E vocês são muito assim, com raciocínio muito rápido, né? Bastante. É verdade, Franco, que eu já pesquisei mais de 500 pessoas do teu grupo, todas elas me responderam que quando criança detestava escrever, mas gostava de prestar atenção. Eu não posso dizer que eu tenho nenhum caderno escrito, porque isso era um grande problema, porque, bom, mesmo que eu escrevesse, eu não conseguiria ler depois. Sim. Porque o passado para eles, 1 minuto para trás já é passado, eles não gostam do passado, só gostam do presente, né? Sim. E nem gostam do futuro também. Não sei o que vai acontecer amanhã, vamos curtir hoje. Muito obrigado, Franco. Então, até o DNA da aventura tem uma explicação do PEN. O PEN é a verdade natural. Eu não sei se eu vou ficar vivo depois de hoje, pode ser que venha algum pistoleiro de fora, né? Que eu tenho um negócio de escolta policial para sair daqui, depois do panfleto, vocês vão saber. Mas é que a verdade dói, né? Mas Jesus disse 2 coisas que eu acho muito interessantes. A primeira é que ele disse que ouve quem tem ouvidos de ouvir, né? Enxerga quem tem olhos de ver. Mas disse outro que eu pauto a minha vida nele para me dar paciência, que é jogar pérolas aos porcos. Não estou chamando ninguém de porco aqui, mas às vezes você joga a pérola para os porcos vão fazer cocô em cima da pérola, vão comer ela, mas não vão fazer um colar. E a pessoa que quer realmente a verdade, ela faz um colar de pérolas para ela, né? Aí depende aqui, vamos ver quem vai fazer colar ou quem vai jogar isso fora, por causa do paradigma, da implicância, o que é que eu vou dizer no movimento, como é que eu vou falar com as pessoas, o que é que eu vou dizer lá. Não, a gente tem que matar esse Zé Araújo, tem que fechar o CEIU de todo jeito, né? Porque senão o dinheiro, o lucro vai cair. É melhor que o CEIU caia, mas que não caia a lucratividade, principalmente da notoriedade, ou seja, de ser importante. O curriculation, né? Ah, esse daqui que é o que eu falei para vocês, ó, que é o Paul Piazzi, parece que é Piazzi, alguma coisa assim. Ali as células, ele fez uma descoberta muito boa, só que como falta o conhecimento espiritual, fica faltando muita coisa. Muito boa a pesquisa do cara, muito boa, deviam ler, muito bom. Um filme chamado Olho do Mal, tem um caso da mulher que ela nunca bebeu na vida, veja bem, nunca bebeu, a mulher começa, quando faz o transplante de coração, a querer beber chopp, cerveja. Como é que pode? Porque o magnetismo que está envolto dentro das nossas células faz parte de nós, do nosso PEN, faz parte das nossas viciações. Tem um caso em São Paulo que eu não trouxe porque eu não achei o caso, mas tinha saído no Jornal Nacional naquela época, de um cara que recebeu um coração em São Paulo, e ele não era corintiano. A partir daquele momento começou a amar o Corinthians. Isso é fantástico. Eu tive um relógio que eu dei para uma pessoa, um parente meu, o relógio, passou muitos anos, eu não uso relógio já faz algum tempo. E eu tirei o relógio, quando eu dei o relógio para essa pessoa começou a sentir o que eu sentia. Né? Ficou até mais inteligente, depois ela tem o relógio. Brincadeira. Bom, vamos lá. Aqui é o grande cientista que está fazendo isso. Eles acertam, como disse a 145, se aproveita muita coisa. Agora, como não tem o conhecimento do espírito, aí fica faltando alguma coisa. O espiritismo, como não quer buscar a ciência convencional, as coisas certas, fica faltando alguma coisa. Temos que juntar isso, juntar. Né? O Juliano Possato me falava ontem, e eu tenho olha, 2 pessoas que é perigoso eu conversar com ela. Um é o Clóvis Nunes, é um perigo, porque pode passar dias conversando. E o outro é o Juliano Possato, eu tenho que cortar porque a gente tem uma sintonia, aí ele começa a trazer coisas, e eu já vou viajando junto com as coisas. Vamos lá. Então as células do coração são únicas células rítmicas. Fizeram vários, tem outras células que eu não trouxe para vocês, mas que colocaram em vermes essa questão do coração para ver. Meu Deus, eles não se modificavam mesmo botando outra, tão forte que é. Veja como é forte. Então, o coração, se transplantar outra coisa, não tem a força que tem no coração. Porque, segundo os cientistas, estão descobrindo que o coração, veja, vai de encontro à questão 146 do Livro dos Espíritos, que aqui é como se as pessoas usassem isso aqui, essa parte do organismo. Então, é como se tivesse um cérebro dentro do coração. E esse coração, ele meio que, quando as pessoas são emocionais, elas decidem por aqui mesmo e não por aqui. E só escrevem coisa para emocional.
Tem aí um médico aí que está cheio de livros, só escreve. Agora, engraçado, né? Ninguém escreve sobre os ativos. Nos anos 60, o ciclo ativo, Matias Maclean, dono da Sharp do Brasil, comandante da TAM, comandante do Rolim, fez fortuna. Eles não tinham estudo, mas tinham muita energia ativa, é inteligência ativa. E aí? Ninguém fala dos inteligentes ativos. Só dos racionais, que foi o medição de QI, que foi a maior burrada da história, foi pior do que o papo da raça pura, né? Medir coeficiente de inteligência. Quem acreditar nisso aqui, eu vou fazer assim, Senhor, isso já foi derrubado, não existe isso. Existem inteligências diferenciadas. Questão 369 fala dos órgãos, a importância dos órgãos para nós. Mais uma vez a gente chamando a atenção, porque tem que estar perfeito. Se eu tenho um fígado que na outra encarnação eu prejudiquei, o meu grupo de comportamento, mesmo sendo de um grupo otimista, eu conheço uma pessoa, deve estar aqui, eu acredito, ela é uma pessoa do grupo otimista, meu Deus. Ela veio nessa base otimista para esquecer das coisas que ela se suicidou, ela tem consciência disso, do esôfago, fez cirurgia já novinha do esôfago e tudo mais. Ela é toda retalhada assim, linda, ela é uma pessoa linda, né? Agora, tu vê, se ela veio numa base otimista para ela rir da própria coisa, ela te mostra e faz assim. Mas de vez em quando ela tem aquele negócio que é vir um homem velho, ai, não, ai. Sim. Bem, quanto tempo eu tenho, dona Eunice? Já não acredito, Vamos lá. Aqui, o Joseph aqui, muito interessante, esse médico americano. Olha a frase que ele disse em Nova York. Já dizia ele, né? Ele diz ainda, você é as suas sinapses, e elas são o que você é. Achei isso fantástico. Nossas sinapses. Bem, ali tem os neurotransmissores, né? Botei um pouquinho, mas veja bem, a noradrenalina, que é no simpático, né, de vigilância, essa está mais nos continuadores. Eles têm muita noradrenalina, porque eles são os primeiros psique do mundo. Como é que é os continuadores? São pessoas assim, Mas quem é aquele lá filmando? Ele não é de Blumenau, né? Qual é o sobrenome dele? Por que ele está aqui? Não sei se a gente pode confiar nele. Porque esse neurotransmissor, ele é muito forte. Eu fiz uma pesquisa esses 3 anos. As pessoas que são assim, como o meu irmão Júlio, que é desconfiada, que guarda um monte de coisa e diz que vai precisar, arruela, parafuso, mas quando alguém precisa, ele vai, tá vendo? Quem guarda tem. Vai ter isso muito forte. Não vai querer trocar com muita facilidade. Agora, se nós observarmos, por exemplo, a dopamina. Dopamina é coisa do Franco. Já nasceu. Da Manuela, de tantos outros, do meu irmão Fred lá em Recife. Agora, uma pessoa para ter dopamina, sem ser dela mesmo, ela vai ter que cheirar cocaína. Estou com coragem. Onde é que nós vamos? Mas se não fizer isso, não vai ter, porque aquilo quimicamente é externo, vai acelerar isso, para ter essa coragem, para ficar acordado, para ficar... Mas se não for, não vai, é natural, só é natural nos otimistas. Nasceram com o DNA da aventura, o raciocínio rápido. Todo otimista que tomou cocaína e fumou maconha deixou com a maior facilidade. Isso aqui serve até para o AA. Eu encontrei, não posso dizer agora pela questão de ética, encontrei alguns grupos que é mais difícil de sair do AA e é mais difícil de sair da droga. Até isso a gente descobriu. Descobrimos que por que uma pessoa pode fazer assim, o ensino, por que a pessoa não aprende com o professor tal. Tudo isso a gente descobriu através da ferramenta. Agora, a neuroadrenalina aqui, a noradrenalina, no fazedor, no continuador e no futurista, o maior é o fazedor que tem ela aí, que é a adrenalina, é um hormônio neurotransmissor muito conhecido. Ele é secretado pelas glândulas suprarrenais aqui, Pode ver que todo homem e mulher que faz parte do fazedor, ou do futurista, ou até de continuador ativo, eles demoram a fazer xixi, ficam fazendo assim, se contorcendo, mas não vai. Para terminar as coisas. E aí, o que eles têm? Mulher vai dizer que tem bexiga baixa. A bexiga é um balão. Se a pessoa não vai, toda hora vai assim, quando chega a uma certa idade, ele está lá embaixo. Não é não? De tanto carregar peso. É uma musculação de bexiga, coitada. É verdade. Bem, isso nós descobrimos e muito mais. É porque não dá tempo. Isso aqui eu só consigo explicar em 3 horas. Aí eu explico, você fica assim, até aquele problema eu não precisava nem ter feito aquela cirurgia. Não. Bem, aqui, o otimista, que foi o que o Franco falou, a dopamina, a serotonina, tá ali, o DNA da aventura, e fogem da dor e dos problemas, fogem como, não quer saber de dor e problema essas pessoas. São mal vistas na família, porque são pessoas que não ficam se apegando a bens materiais. Bem,
Agora, para terminar, o GABA, que é do neutro, o Júnior, a minha filha Fernanda, dão passes calmantes. Se você tiver agitado um neutro, todas as crianças e animais gostam do neutro. Quando a minha filha Fernanda era pequena, eu fui passar, o cachorro fez... A Deise foi passar... Quando a Fernanda foi passar, o cachorro fez... Quem é neutro aqui concorda com isso? Levanta a mão. Eles sabem disso, porque nasceram assim, com essa propriedade. Aí estava uns 2 ou 3 neutros ontem no almoço. E aí tinha uma pessoa muito ativa, agitada, dominou a conversa. Eu vi que todo mundo queria almoçar, mas não tinha coragem. Eu tive que fazer assim, João, vamos almoçar. Aí eu fui almoçar e o pessoal foi da filhinha. Mas não queria conflito as pessoas. Bem, aqui tem a questão 804 das aptidões. Vocês leiam, é muito importante. Fala das aptidões, Kardec pergunta. E aqui o princípio elementar natural, o presente e o passado e o MOB, isso é um estudo que eu tenho, a criança já nasce eu tenho o Roberto Carrilho e a Heloísa aqui, se tiverem aqui pode provar, quando estava no ventre, a minha psicometria já deu que ia ser uma intimidadorazinha, e eu disse, ela vai dar de dedinho para vocês, vai fazer assim, como eles conhecem bem a ferramenta, a gente foi almoçar na casa deles, aí a Anice foi falar com ela com 2 aninhos, aí todo mundo se lembrou, ela fez assim para a Anice, vem cá, pega lá, faz ali, já querendo comandar todo mundo. Sobe na pia pequenininha vou ajudar, tu sai daqui. A psicometria não faz nada, ela só é um instrumento para legitimar e acelerar 100 anos de pesquisa, porque com a psicometria dá para ver como é que os neurotransmissores, eu consigo entrar no psique das pessoas. Quem já viu aqui eu entrar no psique das pessoas com alguns segundos? Olha para trás, algumas pessoas já viram isso acontecer. Com 1, 2 segundos, 3, E não tem nada a ver com mediunidade, não. Eu posso virar até hoje, ela vai continuar, porque a psicometria é orgânica, não é? Depende de espírito, depende só do meu espírito. Não estou me vangloriando, isso aí é só um instrumento. Uso para o bem e gratuitamente. Egos de apoio. Nós temos egos de apoio também. Tá? Nós temos ali a personalidade anterior, que é a necessidade de transformação, resgate, expiação, aprender e evoluir. Temos o homem velho, que é a personalidade passada, dos traumas, desacertos, que quer voltar, de vez em quando, numa pontinha. Mas o que vai prevalecer é o PEN presente. Nós temos também personalidade presente, que é o novo comportamento, novas habilidades, cura de males, cura integral, evoluindo e experienciando, é isso que a gente tem que fazer. Evoluir e experienciar. Bem, aqui a gente está falando sobre a questão ali das alterações do perfil. Isso aqui é muito interessante, que são os egos de apoio que a gente tem dentro da gente. Além da nossa personalidade principal, que seria o self principal, nós temos 2 egos de apoio, um do passado e um do suposto futuro também. A arqueologia do ser tem sobre isso também. E aqui, se quiserem saber mais, tem essas obras. Eu não estou decepcionado por não ter conseguido dar minha palestra, porque a gente tem que colocar o nosso ego de lado. Gostaria muito de dar aqui uma palestra de 1h30 sobre os neurotransmissores, os comportamentos, a cura, mas, em primeiro lugar, eu tive que escutar a espiritualidade. Eles estão pedindo, implorando, até esse material que foi feito, que ninguém tinha como patrocinar, o Instituto está patrocinando, o CEIU vai pagar metade, se alguém quiser ajudar também o CEIU, é assim, a gente vai fazer porque vocês têm que conscientizar outras pessoas da família, tem que mostrar a verdade, tem que assistir aquele vídeo que é 1h20, que eu cortei 20 psiquiatras falando. Assistam, eu peço em nome de Papai do Céu de Jesus, que eu vou entregar agora na saída para vocês, que vocês só guardem, por favor, 10 para mim, que eu tenho que dar com as pessoas. Não, na saída não, depois, tá bom? Não, eles vão entregar para vocês, fique aí, vai passando na filinha, tá bom? Olha, Severino, CEIU, me desculpem, eu acredito que ele também pode passar de meio-dia, ele não pode ter prejuízo da palestra deles, olha, faz anos, muito obrigado, muito obrigado, é meu também, ganhei uma rosa, vou ficar apaixonado, viu? Muito bom. Que gesto maravilhoso. Eu acho que eu ganhei, o meu dia. Vou botar ela aqui. Ela não quer ficar aqui. Vamos lá. Gente, ser feliz, trazer a cura integral, depende de você, não depende de outra pessoa. Não depende do teu marido, da tua mulher, do teu filho, do teu vizinho, do teu chefe. Você tem que buscar, porque você sozinho é que vai prestar conta deste corpo maravilhoso, deste universo que é o corpo humano, que é estar na Terra. Olha, muito... É para abrir isso aqui? É? Para abrir. Olha aí,
Esse aqui é o meu mentor, então. Isso. Roger, irmão Roger, olha, desenhou para mim. Que bom. Uma salva de palmas para o nosso irmão. Obrigado. Vou botar na moldura. Então. Ah, é? Mas é que o carro do tempo aqui. Sim, está escrito aqui, ó. Em um, né, par do papel do ser, contam histórias que contam a cor da tua vida. Em tua, né, eu estou ruim para ler aqui, esse meu óculos não é de leitura, então vai ser difícil eu ler agora. Esse óculos aqui é para longe, então para perto eu não consigo ler. Bem, gente, olha, mas muito obrigado. Não esqueçam, vocês são responsáveis e que Papai do Céu abençoe a todos. Foi uma grande oportunidade, aqueles que estão nos assistindo, e pedir perdão pelo tempo, porque a disciplina é muito importante, tá? Que Papai do Céu abençoe e um beijo no coração de todos, como diz o Dr. Hernando, e até, né, outro dia. Valeu. Obrigado.